Olá pessoal, hoje a gente vai falar de um tema importante de novo. Então, a gente está vendo aí que já está para sair o Visa Boletim de outubro, né? Daqui a mais umas 3 semanas deve estar saindo, 2, 3 semanas deve estar saindo o Visa Boletim de outubro. E com esse Visa Boletim, temos aí uma previsão de que algumas categorias fiquem current. E isso está gerando muito questionamento de clientes que estão querendo se programar para virem para os Estados Unidos e talvez aplicar o EB2NW daqui. Vamos ficar ligados nisso porque esse tema é muito importante. Então, pessoal, a gente já sabe, né, que vai chegar aí o boletim de outubro, que vai sair agora no meio de setembro. O boletim de outubro é o primeiro Visa Bulletin do ano fiscal novo, então o ano fiscal 2024 vai começar no mês de outubro. E com isso vem aquela dúvida, né? Muita gente está perguntando para mim nas consultas. Eu quero ir para aplicar o ajuste de status no EB2NW. Dá para fazer isso? É possível, como turista, aplicar para o EB2NW? Bom, gente, isso aí a gente precisa realmente entender com calma e entender, inclusive, os riscos desse tipo de estratégia. Então, primeiramente, eu quero deixar bem claro para vocês que não se pode entrar nos Estados Unidos com visto de turista ou estudante já com a intenção premeditada de aplicar para um Green Card, seja por trabalho, por família ou o que for. Então, a gente não pode ter essa intenção já premeditada. Se você entrar aqui no país como turista, vier passear, estiver fazendo alguma viagem de negócios, indo para uma conferência, alguma coisa assim, e aí resolveu aplicar, mudou de ideia, conversou com pessoas, teve uma proposta de trabalho ou uma ideia de um projeto e resolveu então aí aplicar, tudo bem, se pode entrar com ajuste de status. Mas vamos, por essa conversa que a gente está tendo agora, vamos superar essa parte da intenção, que eu tenho outros vídeos também que eu falei sobre isso já, e vamos falar sobre a estratégia em si. Vamos supor que a pessoa entrou aqui, então o Visa Boletim, vamos supor que abra para a categoria EB2NW em outubro. Então você pode entrar já com a petição e com o ajuste de status a partir de outubro, pode entrar com os dois simultaneamente, né? Então vamos supor que isso aconteça realmente e haja essa possibilidade. Nesse caso, a pessoa que entra como turista vai ter aqui, no caso, a condição de aplicar depois de 90 dias. É aconselhável que ainda mantenhamos essa regra dos 90 dias, tá? Não é uma regra mais tão rígida, mas é bom a gente se precaver e não entrar logo no primeiro mês da sua entrada no país. Tá? E não deve ser assim, porque vai gerar mais suspeita de que realmente a pessoa teve a intenção. Então, se você mudar de ideia depois de estar aqui e essa mudança de ideia for logo depois da sua entrada, é bom mesmo assim esperar um certo tempo. Então, esse planejamento para quem está querendo fazer envolve você saber como vai estar o Visa Boletim de outubro, como vai estar o Visa Boletim de novembro, dezembro e aí por diante. Então, será que vai abrir em outubro e já fechar em novembro ou fechar em dezembro? Porque uma pessoa que entrar aqui em setembro, se for esperar 90 dias, você vai poder entrar em dezembro com o ajuste de status, tá? Pode até entrar com a EB2, com a petição EB2NW, mas não com o ajuste de status ainda. Mas o que isso quer dizer? Que você vai entrar como turista, mudou de ideia, agora resolveu aplicar o ajuste de status e o EB2NW. Beleza. Então você faz um EB2 que não está mais como estava nos anos 2018, 2019, 2020, que levava às vezes 1 ano e meio, 2 anos ou até mais para a imigração se pronunciar sobre esse processo. Hoje, a gente já tem casos aqui que são aprovados em questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e alguns que não são aprovados, mas que recebem a RFE, né, o Request for Evidence, nesse mesmo período. Então não vai levar mais 1 ano que você vai pegar a permissão de trabalho, do ajuste de status e ficar aqui 1 ano trabalhando para depois a imigração olhar seu processo. Isso não deve acontecer.
Tá? O mais provável é que você sim consiga a permissão de trabalho com alguns meses, mas a petição vai ser já adjudicada bem mais rapidamente. Então, boa chance você tem de que vai ser dar uma decisão no seu processo entre mais ou menos 4, 5, 6 meses do dia que você aplicou. Então, se você aplicar em outubro, talvez você ganhe a permissão de trabalho vamos dizer, em janeiro, fevereiro, e a decisão da petição 140 já sai a partir de março, abril, tá? Então, aí nem sempre isso quer dizer que você conseguiu o seu benefício se esse caso não for aprovado. Porque você tirou a permissão de trabalho, mas se a imigração negar o seu I-140, vai negar também o ajuste de status. E você vai ter ficado já fora de status, porque você não tem mais o seu de turista, o status de turista. Isso acabou com 6 meses da sua entrada. Então, se você entrar em abril, se você entrar em outubro com o processo, mas você entrou no país aqui o quê? Em setembro, agosto. Então, você ganhou 6 meses, até fevereiro, março, mais ou menos. E daí, por alguma razão, esse caso foi negado, você ficou agora fora de status. Ou seja, você vai ter que retornar ao Brasil ou fazer alguma estratégia para que talvez possa ficar aqui ainda. Em alguns casos, se você perdeu o status de turista, porque passaram 6 meses, não é que você ficou ilegal, tá, gente? Porque entrando com ajuste de status, você não fica ilegal. Mas também não está mantendo o status. Então, se você não está mantendo o status mais, mas não for mais de 6 meses, até pode entrar com outro processo. Mas você tem que fazer um plano B, ter o plano B ou C, de ter que sair para o Brasil para esperar um novo processo no Brasil. E isso pode não ser o seu plano. Então, se você entra aqui como turista, aplica para o EB2 e aplica para ajuste de status, e esse caso é aprovado, ótimo. A chance é muito boa disso acontecer. Mas se não for o caso, se for negado o processo, né, caiu aqueles oficiais lá que não aprovam nem Jesus Cristo, estiver aplicando para ser pastor, já falei em outros vídeos sobre eles. Então, temos aqui os oficiais que não aprovam ninguém. Não importa o quão qualificado você está, o quão bom o seu projeto é. Eles vão negar o seu processo. Infelizmente, tem lá esses 8, 10% de agentes que são assim. Então, se o seu caso realmente cair com esses agentes, vai ser negado, não importa a sua qualificação, e você vai ter que retornar ao Brasil, provavelmente, para cumprir o seu processo, fazendo sua entrevista lá fora. E aí você já colocou o quê? Filho na escola, já tem contrato de aluguel, já tem carro financiado, e aí vai ter que deixar tudo isso de lado e voltar ao Brasil por um tempo indeterminado. Pode ser que seja 1 mês, pode ser que seja 6 meses, pode ser que seja 1 ano. Então, você pode não estar preparado para isso. Então, eu quero deixar claro para vocês que hoje em dia o processo não vai levar mais 2, 3 anos como levava antes. Então, se você tem uma vida estabilizada no Brasil e não está querendo se desfazer de tudo para vir para aqui tentar a sorte com a EB2NW e aplicar tudo de uma vez e não ter nenhum plano B, esse pode não ser uma boa solução para você, é melhor você aplicar como processo consular. Se você tem realmente um visto de estudante, ou vai aplicar aqui para mudar o status para estudante, e vai manter o seu status enquanto está fazendo o seu EB2, tudo bem, aí não é tão ruim, porque se for negado, você pode reaplicar ainda, tem mais tempo para reaplicar ainda. Mas tudo isso, pessoal, quer dizer o planejamento que você tem que fazer, que muita gente pensa em vender tudo do Brasil e vir para aqui de vez e aplicar o EB2, do visto de turista mesmo, já aplica o EB2, e isso pode não ser uma boa solução para todo mundo. Se você não tiver uma condição sólida no Brasil para retornar e poder viver lá um tempo até tudo se regularizar. Principalmente aqueles que têm filho e filhos em idade escolar. Nesse caso, você pode realmente ter que tirar os filhos da escola e levar para o Brasil e matricular de novo na escola do Brasil. E no meio do ano escolar. Isso pode não ser um bom plano também. Então, eu quero deixar claro para vocês, eu não sou contra a pessoa aplicar para ajuste de status, né? Desde que você tenha entrado no país e mudou de ideia subsequentemente, mas não veio com essa intenção. Agora, nem sempre o ajuste de status é a melhor solução para todo mundo. Não é one size fits all, tá? Então, às vezes, para algumas pessoas, ter um plano B é importante e talvez o plano A seja não aplicar o ajuste de status, já que você pode, vamos supor que você seja aprovado em 4, 5, 6 meses, já vai começar o processo consular. Todo o processo pode levar em torno de 1 ano ou 1 ano e meio.
E você pode estar aqui já entrando como residente, não teve que abrir mão de suas coisas do Brasil, não teve que tirar seus filhos da escola para depois ter que voltar. Então, não calcule os riscos. O meu conselho para vocês aqui é esse. Não calcule o seu risco apenas pela força do seu currículo e do seu projeto. Tá? Você tem um fator muito importante que é o oficial de imigração ruim, que tem intenção já premeditada de negar o seu processo, não se importando com a sua qualificação ou com o seu projeto. Tá? Isso pode acontecer, é uma chance real, não é a maioria, felizmente, mas pode acontecer e você tem que ter um plano B numa situação como essa. Tá? Espero que esse vídeo tenha trazido a vocês estratégia muito importante, que é entrar com o EB12NW e com o ajuste de status. E se não subscrever o nosso canal, subscrevam, porque você vai ser notificado, aperte o sininho, porque você vai ser notificado quando a gente subir um vídeo novo, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.